Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, meus amigos, estamos trazendo aqui uma grande liderança do Rio de Janeiro, o nosso amigo Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira. Seja bem-vindo, Luiz Sérgio. É um prazer estar aqui, até porque você falou, eu fui deputado, hoje não sou mais. Com mandato, você é convidado para tudo. Festa de casamento, aniversário, missa de sétimo dia. Depois que você fica sem mandato, ninguém te convida para mais nada. Então, eu estava lá no clube de engenharia, nós nos conhecemos, temos um amigo em comum que quer uma tarefa árdua, porque quer ser candidato a presidente do Vasco, da Gama. Salve, Marcelo. Marcelo que já esteve aqui com a gente também. O Marcelo. Mas como agora o Daciolo será o novo protetor do Vasco da Gama, com as suas orações... Ele fez a oração pro jogo que teve no último jogo? Não fez. Foi empate. Pois é. Mas perto do que estava antes tá melhor, hein? Não, ele foi contra o Bragantino, que tá muito bem na tabela. Então, um empate não é nada favorável. É que ele fez a oração, o Vasco ganhou. Aí os vascaínos que não acreditam em nada ficaram zoando. Ele não fez no jogo, já deu empate. Tá? Tem que chamar Tem que chamar pro próximo jogo. Pro próximo jogo. Mal não vai fazer, com certeza. Eu sou desse time, então, tem que fazer. Me convidou, aqui estou, vamos lá. Muito obrigado, Luiz Sérgio, por ter vindo. Você que já foi prefeito de Angra dos Reis, um importante município aqui do Rio de Janeiro, já foi ministro, você falou aí, deputado federal, o quê? 5 mandatos, né? Conhece profundamente. 5 mandatos. E formação aí técnico e técnico mecânico, né? Aqui também relacionado ao nosso setor. Como é que você enxerga hoje essa nova conjuntura aqui no estado do Rio de Janeiro? Eu estava agora num evento que estava a presença do secretário de Energia, do governador, eles falam aí sobre uma retomada, novas aberturas de empresa. Como é que você está enxergando esse novo momento do Rio, do Brasil também, né? O Rio precisa dar a volta por cima, porque os dados que eu recentemente li mostram que o Rio perdeu algo em torno de 800 mil empregos direto com a crise econômica que se abateu sobre o Brasil de uma maneira mais acentuada aqui no Rio de Janeiro, principalmente com o desmonte da política de petróleo, gás, né? E os dados mostram que foram recuperados apenas algo em torno de 400 mil empregos. Então, nós ainda temos aí um déficit de 400 mil empregos para nos igualar ao nível de empregabilidade ao período antes da pandemia. Então, nós temos aí um largo caminho para poder trilhar. E, evidentemente, que a política de petróleo e gás, ela é muito fundamental para que o Rio de Janeiro consiga recuperar a atividade econômica, os seus empregos e dar a volta por cima. A Petrobras, como indutora de uma política de desenvolvimento, evidentemente tem uma contribuição enorme a dar nesse processo. Sem sombra de dúvida. Eu esqueci foi de fazer aqui a apresentação, daqui ao meu lado direito, minha querida amiga Micaela Paixão. Dá o seu salve aí também, Micaela. Olá, pessoal que está nos assistindo. Com certeza vocês vão adorar esse episódio. Fiquem aí atentos e assistam até o final. E de frente aqui, meu amigo profundo engenheiro também, Bruno Galdino. Opa, salve, salve, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. Vamos lá, mais um episódio. É isso, e esse episódio que é oferecido pelo Clube do Empreendedor, esse maravilhoso estúdio onde nós estamos filmando, pelo Diário do Rio, a plataforma onde a gente está saindo, e pela Abis Rio, que nos ajuda aqui apoiando a viabilizar trazer sempre esse conteúdo de qualidade. Mas, Miguel, eu comecei aqui, como sempre, a gente começa um pouco na brincadeira do futebol, mas você torce para quem? Porra. Mas é o Vascão, pô. Vasco, então tá. Mas é que hoje em dia tá difícil de torcer pro Não, Vasco, no momento da crise é que tem que torcer. Justo, isso é verdade. Eu torço pro Fluminense. Eu torço pro Fluminense. Porque, no fundo, você nasceu aonde? Eu nasci em... Tá no Salve, nasceu, pô? Não, sei, não. Eu nasci no Flamengo, no bairro. Você nasceu Mas depois eu morei e cresci na Urca. Eu me consideraria morador da Urca. Porque o sujeito, o cidadão, nasceu em Nova Iguaçu, ou Campos, ou Petrópolis,
ele, na essência, é fluminense. Ele torce pro Vasco, sim. ele torce pro Flamengo. Tanto Pois é. É o joguinho de palavras. Tanto é que nós temos a Baixada Fluminense, o Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, Sul Fluminense. Você não tem o Sul, você tem... E o hino, na minha época de colégio, cantava o hino do Estado do Rio, Fluminense, avante, marchemos. Então, por isso, torço pro Tricolor. Mas vamos em frente aqui pegar a questão da empregabilidade. Tricolor tá bem agora, né? Não, só um parênteses no episódio do Russo, que eu falei segue o líder, você falou que o episódio ia ficar datado, não ficou não, hein? Ih, vê lá que é botafoguense. Não né? ficou não, hein? Vai ficar datado. Esse vai ficar datado. Então. E a Micaela torce pra quem? Eu também sou vascaína. Eu acho que você está estabelecendo o critério aqui. Tem que ser Vasco. Tem que estar todo mundo na cal. A conversa vai seguir bem. Mas vamos em frente. Eu confesso que futebol é uma paixão, realmente. O pessoal gosta, eu sempre acho que eu tenho que valorizar mesmo, mas eu venho afastado, não venho acompanhando muito ultimamente. Eu, infelizmente, venho acompanhando, sofrendo bastante. Poderia estar melhor. Acho que... Mas vai ficar, o Vasco vai ficar melhor. Não, mas eu eu torço para que o Vasco continue na primeira divisão, tem que continuar, porque é um time que tem torcida, tem estádio, tem história, tem tradição. Então, eu não sou como alguns que querem ver o Vascão lá embaixo, não. É todo não o pode. Rio, Não, e os outros times cariocas, eles estão bem, eles estão numa fase boa, todos eles. Pô, você vê que o Vasco tá mal quando até o Botafogo tá bem. Pô. Isso é verdade. Mas o Botafogo tá arrebentando a boca do Não, o balão. Botafogo tá muito bem, ele já passou de bem, já tem algumas partidas. Mas voltando aqui, até é interessante isso. Nessa discussão aqui, né, que a gente estava fazendo, teve um episódio também que a gente estava conversando que falava dessa correlação até do desenvolvimento econômico do local com o próprio futebol, né? O Rio de Janeiro hoje, ele, como você falou, né, volta no crescimento dos empregos, ainda não chegamos ao patamar pré-pandêmico, mas essa retomada econômica, ela é importante e isso também, de certa forma, acaba influenciando em outras atividades correlatas. Futebol, turismo, serviços, em várias outras coisas. Você estava falando da Petrobras, uma das coisas que eu vi que o pessoal estava batendo muito forte era... Como hoje está a maior parte da Petrobras, acho que a Bruno pode até falar um pouco, está em serviço remoto. Isso. Por exemplo, no centro do Rio, a Petrobras era uma grande indutora de consumo, de fortalecimento das lojas, das coisas que tem aqui no Rio, né? Como é que você enxerga essa nova dinâmica de emprego, de trabalho e essa nova lógica também comercial, né? Não, toda atividade econômica, ela tem que ser considerada dentro desse esforço, que tem que ser um esforço coletivo, para que nós possamos retomar a atividade econômica, a geração de empregos e o bem-estar da população. Nisso, eu defendo a tese de que o governo, a União, é uma grande indutora da geração de emprego. Sem o investimento público, não, na minha visão, se cria dificuldade, porque ele induz. Nós estamos aqui na área portuária do Rio de Janeiro, né? O ponto que nós estamos e onde nós podemos chegar. Mas toda essa ação, correto, é uma ação que depende muito do investimento público do governo federal, que retirou aquele viaduto que era o monstrengo e fez o túnel. Então, em todo esse processo urbanístico que mudou a situação e está em um processo de mudança, só foi possível com o investimento público que se teve aqui. Então, acho que precisamos ter essa visão. O investimento privado é bom, é bem-vindo, é bem-vindo. Agora, se ficarmos só esperando também por ele, evidentemente que isso encontra dificuldade, porque é preciso se ter a convergência da ação nesse sentido. Nesse aspecto,
no que você aqui levantou na questão da Petrobras, da atividade da indústria naval, quer dizer, a Petrobras não pode ser a grande exportadora daquilo que nós mais precisamos, que é emprego. Então, quando ela compra uma plataforma de petróleo em Singapura, na China, porque acha que está comprando mais barato, mas qual é o custo social disso? Porque quando nós estamos comprando uma plataforma, nós estamos comprando aço, tubo, tinta, material de construção civil, de engenharia. Nós estamos exportando isso, gerando isso lá fora. Isso tem um custo social enorme, porque se é feito aqui no Brasil, mesmo que no primeiro momento seja um pouco mais caro, você tem a contrapartida social do emprego, dos impostos, da atividade econômica que aquece, porque no entorno de onde uma obra dessa está sendo construída se movimenta o hotel, se movimenta o restaurante, se movimenta o transporte, o Uber, o táxi. Então, toda a cadeia em torno dessa atividade, ela vai ser aquecida. Então, é preciso, numa ação como essa, ter o olhar de o impacto social que isso vai impactar onde essa obra vai ser realizada. Então, eu defendo que aquilo que der para se fazer no Brasil, seja feito no Brasil. E o que já foi construído no Brasil, nós temos atestado e comprovado a nossa capacidade de construir no Brasil as plataformas de petróleo que hoje estão sendo importadas, principalmente dos países asiáticos. E ficando nesse ponto, Luiz Sérgio, né, tem que ter uma visão estratégica. Eu acho que esse que é o principal problema que muitas vezes a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, você tem um aquecimento da indústria naval aí, da plataforma, gera um monte de emprego, e isso você vai formando profissionais, vai construindo todo o setor e de repente vira chave. Pá! O que você faz com toda essa mão de obra, com todo esse investimento, com toda essa construção de cenário? Não pode fazer esse tipo de mudanças assim radicais. E o principal, tem que ter um projeto de nação. Né? Pô, vamos pegar o que o Rio de Janeiro, o Brasil tem uma costa gigantesca, né? Comparativamente com outros países do mundo. Então, basta a pessoa ter bom senso e enxergar como é importante, por exemplo, o desenvolvimento dessa parte toda de construção naval. Eu acho que esse também é um tema bacana da gente falar aqui, né? Você que também tem muita relação com essa história, porque para o Rio de Janeiro especificamente falando, esse é um tema muito, muito relevante, né? A questão, em determinado momento, no Brasil, as pessoas, na minha visão, olham as coisas de forma assim, muito, muito romântica e se deixam levar. O mundo é movido pelo interesse econômico, não por essa história de ser de direita, esquerda, a relação com os outros países. Uhum. A Lava Jato, ela cometeu o grave crime de eliminar a engenharia nacional. Então, teve problema na Odebrecht, que se prendesse o diretor que estava envolvido em corrupção. Agora, desmontar uma empresa como a Odebrecht foi feito, que empregava milhões. Agora, por que isso ocorreu? Porque a Odebrecht, enquanto empresa, ela estava avançando, inclusive em outros países, ganhando concorrência, mesmo dentro dos Estados Unidos, como construiu o aeroporto de Miami, e disputando o mercado africano. Então, isso foi uma guerra de se buscar preservar o mercado onde grandes obras de engenharia estavam ocorrendo para certas empresas e eliminando outras. Então, a Lava Jato cumpriu esse papel, na minha visão, de desmonte da engenharia brasileira, que nós vamos passar um grande período para reconstruir o que foi desmontado nessa
política desastrada que depois os dados aí estão montando que, no fundo, era um conluio e a quadrilha não era quem eles estavam combatendo, na minha visão. Eles sim estavam se constituindo uma quadrilha a serviço de interesses que seguramente não era o interesse da maioria da sociedade brasileira. Mas, pegando especificamente essa questão da parte da parte naval aqui no Rio de Janeiro, mais específico. Entrando na questão da construção da Petrobras. Da década de 80, se eu não me engano, foi quando você teve um desmonte da indústria naval no Rio. E aí, eu lembro que o pessoal formava engenharia naval, a FRJ tem engenharia naval até hoje. Acho que é a única pública que mantém engenharia naval. Que a USP acabou, talvez a Pará tem, alguma coisa assim, mas a FRJ ainda tem. O cara formava engenharia naval, não tinha mercado. Não trabalhava como engenheiro naval. E meu irmão é engenheiro naval. Por influência minha. Que eu sugeri ele fazer engenharia naval nos anos 2000. Na turma do meu irmão, não formou um desempregado. Todo mundo na área, né? Porque o cara também pode ser empregado em outros setores. Mas eu digo, trabalhando na área. O cara passa 5 anos estudando. Alguma coisa que, por exemplo, me dá uma tristeza, assim. O cara passa 5 anos estudando no civil. Aí ele forma, aí vai trabalhar no mercado financeiro. Eu falo, não, nada contra o mercado financeiro. Quer dizer, até tenho meus coisas contra o mercado financeiro. Mas eu quero dizer o seguinte... Pô, o cara passou 5 anos estudando engenharia civil. Se ferrando. Qualificando uma mão de obra para atuar como engenheiro civil. O objetivo, vamos dizer, numa equação dentro de um país, o dinheiro público está sendo investido para um pessoal que vai ajudar a construir as demandas civis, e não para ficar fazendo especulação no mercado financeiro. Então, o cara trabalha lá 10 anos fazendo, vamos pegar agora a época aqui no Rio de Janeiro. Você falou do túnel Marcelo Alencar. Não foi só o túnel Marcelo Alencar, você teve da Grota Funda, teve esse túnel 450 anos, teve o túnel enfim, diversos túneis que foram feitos aqui, o metrô, engenheiros que se especializaram nisso. Virou a chave, agora vai fazer outra coisa. Imagina o cara passa 10 anos se especializando em túnel, aí de repente ele vai fazer reforma de apartamento. Não tem nada contra a reforma de apartamento, mas é que não faz sentido. Tem uma engenharia nacional, entendeu, Sérgio, que eu estou querendo colocar? Você perder essa mão de obra para outras áreas é uma desorganização. Não, porque quando você desmonta o setor, como se desmontou recentemente no Brasil, você perde o saber, o conhecimento acumulado. E a perda do saber, do conhecimento acumulado, que deixa de ser transferido para os mais jovens, isso é um crime. Em relação à questão da atividade da construção naval, um detalhe que precisa ser focado é o seguinte: todos falam normalmente assim: nós precisamos reaver a construção civil pela sua grande capacidade imediata de geração de empregos, que é uma verdade. Por mais tecnologia que já pôde se colocar no processo da construção civil, de obras hoje limpas, que a gente podemos assim chamar, não é? Antes você tinha muito entulho, muito andaime, muita madeira. Hoje você vê um processo de construção de um prédio, ele é uma obra que eu chamo de uma obra limpa, porque quase não se produz tanto entulho devido à sua alta tecnologia acumulada na arte da construção. Mas mesmo assim você gera muito emprego, porque muita coisa manual, muita coisa tradicional. Muita coisa manual. A construção naval, ela já atingiu um nível de informatização muito grande, mas mesmo assim ela gera muito emprego. Ela tem diretos e indiretos. Diretos, né? E indiretos. Então, essas atividades geradoras de emprego, elas precisam ser focadas como prioritária para que nós possamos resolver um dos maiores problemas sociais que nós temos, que é exatamente a falta de emprego. Deveria ser uma política de Estado, essas mega obras, esses grandes empreendimentos. Como você falou, o túnel, o estaleiro, que são mega empreendimentos que, na maioria das vezes, são investimentos públicos, né?
maioria das vezes. E esses deveriam ser realmente um plano de Estado, entendeu? Um plano de carreira até de Estado do engenheiro, porque é o cara que fez o túnel Marcelo Alencar, ele pode fazer um outro túnel, sei lá no Sergipe, alguma outra coisa, projetar algum outro túnel, ou entendeu? que ele fique projetando alguma outra coisa. Exatamente. Agora, até como estratégia de nação, pô, se a gente quer... Mas quando nós estamos falando do túnel, a União, ou aqui no caso o município, porque foi em um convênio, ele faz o edital, quer dizer, o recurso é público, mas foi a iniciativa privada que venceu a licitação e foi lá realizar a obra, uma empresa de engenharia. Então, é essa roda que precisa andar. Sem investimento público e investimento pesado, nós não vamos retomar o nível de empregabilidade. Então, por exemplo, todos hoje no Brasil discutem muito o novo marco fiscal, o novo plano econômico do Haddad. É preciso ter um plano econômico que estabeleça uma norma bem estabelecida, que tranquilize todos. Agora, o planejamento, tentar zerar o déficit do Brasil no ano que vem, eu acho que isso é dar um cavalo de pau, porque a não ser que a economia bombasse num crescimento de arrecadação extraordinário para não precisar apertar esse laço. Quer dizer, é preciso ter esse equilíbrio, né? E eu acho que não se consegue o equilíbrio tentando zerar o déficit orçamentário do Brasil no ano que vem. Isso eu acho que aperta muito aquilo que a União vai acabar disponibilizando para ela fazer os investimentos necessários para se induzir geração de emprego e crescimento no Brasil. Aqui no estado do Rio é um case também parecido, né? Porque a gente também está em regime de recuperação fiscal, com déficit, e isso é também um ponto... A gente tem que ver a luz do túnel, a luz no fim do túnel. Também não pode conviver. Aqui no Rio, a gente está em regime de recuperação fiscal, acho que desde 2017, 2016, sei lá, 2017. Virou meio que modelo padrão de gestão, né? Isso também não pode, né? A gente tem que ver para onde a gente vai, que a gente consiga corrigir o rumo, né? O governo do estado do Rio de Janeiro, diante da situação caótica que se encontrava em decorrência de um processo longo de equívocos, teve a variação da questão do preço do petróleo, a baixa arrecadação, então entrou naquele processo que não conseguia nem pagar os seus funcionários, entrou num regime de recuperação fiscal muito apertado, ganhou um fôlego muito grande com a privatização da SEDAI, mas os indicativos que nós estamos verificando é que os recursos da SEDAI poderia ser melhor aplicado, né? Ele, de certa forma, também se constituiu do grande estandarte do jogo político que levou à reeleição do atual governador. E as informações que podemos acessar é que, do ponto de vista do equilíbrio fiscal do estado do Rio, a situação anda bem apertada. Já se fala em enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa raspando os fundos que foram criados, né? Fundo do meio ambiente, fundo de combate à pobreza, fundo soberano, enfim, vão raspar o cofre tudo. Se isso se confirmar, nós vamos novamente caminhar numa direção de dúvidas em relação ao futuro próximo de que nós assistimos recentemente aqui no Rio de Janeiro. A ABS, é interessante você puxar esse ponto, porque, né, a ABS apresentou aos candidatos a governo do estado do Rio de Janeiro, nas eleições, uma carta onde ela pontuava 3 pontos, onde ela apresentava 3 pontos que a diretoria entendia como fundamental para o avanço do saneamento. E o terceiro ponto era exatamente sobre esse recurso das outorgas. O primeiro era sobre a agência reguladora, a importância de um fortalecimento de uma agência reguladora no momento de concessão. O segundo, sobre o modelo tarifário. E o terceiro era sobre o uso do recurso da outorga, porque isso é até uma convergência da ABS nacional. Porque a outorga nada mais é do que antecipação de receita, né? Que paga pro ente, né? Tanto o estado como o município. Se isso não for usado num serviço que não é universalizado,
porque não chega saneamento para todo mundo. A gente tem um déficit aí de água na faixa de 30 milhões de pessoas no Brasil e de esgoto mais de 100. Então, se você não faz com que esse recurso seja integrado nas políticas de universalização do serviço, é no mínimo assim, coerente. Né? E algo que deveria estar resolvido desde o século passado, porque estamos falando de uma coisa básica, né? Que é chegar a água e coletar esgoto. Não estamos falando de 5G, não estamos falando de inteligência artificial, não estamos falando de nada que esteja na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Não estamos falando de alguma coisa que há mais de 100 anos as pessoas já sabem como resolver. Né? A sociedade já sabe como resolver. Então, esse aí também é um ponto que a gente converge muito aí. Mas, ô Miguel, mudando aqui um pouco, mudando aqui o disco, né? Uhum. Nós estávamos falando aqui de geração de emprego, de engenharia brasileira, e aí é preciso ter o somatório, o esforço de todos os entes envolvidos na questão para a gente retomar essa questão. Então, veja, por exemplo, eu estive recentemente em Volta Redonda. Aí lá estava conversando com uma pessoa, né, e o cara estava revoltado com o CREA. Por quê? Porque ele tinha entrado com um pedido. Ele tinha entrado com um pedido de um atestado de capacidade técnica. Passou 60 dias e ele não conseguiu. Então ele não pôde participar de uma licitação pequena numa prefeitura local. Aí eu fui me inteirar um pouco nessa questão. Primeiro, é inadmissível que uma entidade que é para defender a atividade, a sociedade, e defender a sociedade, defendendo o profissional, que é o profissional da engenharia, ainda tenha um mecanismo arcaico em relação ao pedido de uma capacidade técnica, leva mais de 60 dias. Esse processo tem que estar informatizado, transparente, né? Aí fica as pessoas se recorrendo naquilo que se tem de pior na política brasileira, que é a política do favor. Aí liga para um conselheiro, liga para um diretor, liga para alguém que conhece o fulano de tal. Isso aí vai para a politicazinha do favor. Não, você tem que ter uma regra estabelecida. Então, um atestado de capacidade técnica levar mais de 60 dias, tirar profissionais de concorrência pública é algo que não pode... 60 dias quando dá sorte. Aí não, eu vou dar um exemplo que eu ia falar. Atestado de capacidade técnica, CAT, você ainda já foi bem mais específico. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo de uma coisa bem mais simples. Tem uma empresa que eu faço parte do quadro técnico e a moça me ligou, vou participar de uma licitação, preciso só daquele comprovante que está do kit, que você vai lá e tira online. Mas não estava no computador, fui tentar pelo celular. Eu, sinceramente, fiquei mais de 2 horas para poder emitir isso pelo celular, porque não tem um aplicativo, você tem que entrar pelo browser do celular, e aí dá um monte de erro, porque o CREA você só funciona num browser responsivo. Não, e o CREA, quando você entra lá no computador, ele bota lá, funciona melhor no Firefox. Porque nos outros ninguém usa. Pode dar erro. Nos outros pode dar erro. Então, fica uma parada complicadíssima de você tirar. E era justamente para isso, para licitação. Graças a Deus, eu consegui tirar o PDF e enviei para o WhatsApp. Mas, realmente é uma coisa que fica difícil. Então, o órgão tem que ser um aliado e não um obstáculo. Perfeito. E nesse momento está se constituindo... Eu gostei da frase. Tem que ser um aliado, não um obstáculo. Agora, o outro detalhe, porque eu sou técnico, eu hoje faço parte do Conselho Regional do Técnico. Como é que você enxergou essa separação? Os técnicos que se separaram do CREA, técnicos que já fez parte historicamente do CREA, em 2017, sei lá, a briga 2019 separou. A briga se deu muito porque os técnicos se sentiam como de segunda categoria quando estavam no CREA, porque tinha só o direito de votar, mas não podia, por exemplo, ser votado.
né? Então, nesse caso, ele não era a lei não era... Fazia parte, mas não fazia parte. Fazia parte, mas não fazia parte. As câmaras técnicas que se estabelecia dentro do CREA não podia ser presidida por um técnico. Então, eles se sentiam alijados. Então, conseguiram a sua independência e foi criado o Conselho Regional dos Técnicos, que está num processo ainda de consolidação muito novo, não é? Agora, como nós estamos falando aqui de defesa da atividade profissional, defesa da engenharia, o CREA está fazendo um concurso público que o fiscal tem que ter o nível médio, que ele não precisa nem ser técnico. Nível médio. Porque antes ele era técnico, agora nem técnico precisa ser. Agora você imagine aqui a Micaela, que é uma engenheira civil. Aí você é responsável técnico pela construção de um prédio de 10 andares, está lá envolvida na construção. Vai receber um fiscal do CREA de formação que nem técnico de formação média e que vai... debater contigo, multar... Sem ter conhecimento para estar ele simplesmente não vai debater. Ele vai chegar com checklist de questões burocráticas, porque ele não tem um conhecimento. A culpa também não é dele, a culpa é de quem botou ele lá. Então ele vai chegar e falar, a placa está no lugar? Ah, tem a placa. Quais informações tem que ter a placa? X, Y, Z. Ele não vai discutir se você está fazendo correto, se você não está, se você está gerando resíduos de maneira errada. Que também é errado, porque uma fiscalização ela deveria vistoriar muito mais do que isso. Justamente. É fiscalizar o serviço, é ver se o serviço está sendo executado da forma que deveria ser. Quando falaram isso comigo, eu não acreditei. Mas depois eu fui ver o edital. Aí a prova dos 9 estava lá comprovada. E eu não sei como que as entidades envolvidas nessa questão permitiram um negócio desse. O Sindicato dos Engenheiros é para defender, porque a essência do sindicato é corporativo. Eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu tinha que defender os metalúrgicos. O Sindicato dos Professores é para defender os professores, não é? O Sindicato dos Técnicos para defender os técnicos, o Sindicato dos Engenheiros para defender os engenheiros. Como o Sindicato dos Engenheiros, inclusive, é a entidade que faz a sua eleição para indicar vários conselheiros dentro do CREA, permite uma situação como essa. Porque se fosse concurso para engenheiro, aí a gente concordava, não tem problema nenhum. Né? Tá precisando, tá levantando que tá com déficit de eu acho que o fiscal do CREA, sendo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Geociência, tem que ser ou engenheiro ou agrônomo. Ou agrônomo. Ou profissional da Geociência, concordo. Tem que ser, o fiscal tem que ser a atividade do qual o órgão está representando. Concordo. Então, agora isso está acontecendo e está indo. Ou seja, o próprio órgão que é para defender a atividade profissional está contribuindo para fragilizar a atividade profissional. Isso não combina. Tá fora de sintonia. Sem falar que essa fiscalização, como foi falado, é somente um checklist. E aí, se der problema na obra depois... Vai ser o primeiro a ir lá falar. Vamos lá. E mesmo assim tem outra questão que o CREA precisa se atualizar. Por exemplo, a inflação, quando dá, ainda está no papel. Quer dizer, a Câmara que vai discutir, aí tem que pegar no papel. Esse negócio tem que estar... Não é nada digital. Essa coisa tem que estar informatizada, tem que estar disponibilizada com transparência. Claro. Ou seja, é preciso... Agora, eu estava lá na solenidade aqui com o presidente Lula, aqui na área portuária, né? O novo Instituto de Matemática vai se transformar em universidade. Aqui atrás. Ao lado vai ter... O Léo já esteve aqui com a gente, que é o responsável pelo projeto aqui no Nova Rio. Do lado vai ter lá os laboratórios de informática. Quer dizer, no momento em que a informática, a nova tecnologia, passa a ser do viés pelo qual a prefeitura está fazendo o seu investimento, o governo federal, o Ministério da Educação, quer dizer, os órgãos que estão relacionados a essa atividade precisa entrar nessa sintonia, não é? Não pode ficar de maneira arcaica ainda, tudo no papel,
e você não acessa. Isso é um problema. Tudo converge para isso, né? A gente já teve vários episódios, a gente já trouxe pessoal aqui de inteligência artificial, a gente vira e mexe, a gente fala sobre metaverso, e a gente está aqui discutindo um conselho de engenharia que resolve tudo no papel. Cara, isso é inadmissível, é impossível isso acontecer, cara. Escanear o documento. Pô, pelo amor de Deus, gente. A carteirinha aquela que fica um ano, quando você acaba de se formar, é a sua foto 3x4 colada no papel. Olha isso, gente. Que absurdo. Gente, é um conselho de engenharia. A engenharia deveria estar na vanguarda da tecnologia. Gente, o que a gente está discutindo hoje no mundo... O órgão precisa ser o reflexo do que é a capacidade da engenharia brasileira, e não o contrário. Sim. Agora tem algo pior do que tudo isso que nós estamos conversando aqui, porque o CREA hoje, de forma atravessada, financia a oposição ao Conselho Regional dos Técnicos. Isso é inadmissível. O CREA na eleição dos técnicos. Não, o CREA, de maneira enviesada, financia a oposição ao Conselho Regional dos Técnicos. Por quê? Porque eles mantêm um assessor da presidência que dia e noite, 24 horas por dia, se atém ao fato de atacar o Conselho Regional dos Técnicos, com fake news, mentira, lorota. Então, 24 horas por dia atacando. E aí, quando lá no Conselho de Engenharia, no Clube de Engenharia, veio alguém falar, não, precisamos unir o campo democrático, reunir os partidos de esquerda, nos atentar no processo de disputa. Pô, mas esse cara que nos ataca de manhã, de tarde e de noite, é um cara de esquerda. E eu não me chame para a mesa com esse sujeito. Até porque o Conselho Regional dos Técnicos é presidido pelo Gilberto Palmares. O Gilberto é uma pessoa que tem história no Rio de Janeiro, no movimento sindical, no parlamento. Gilberto foi presidente do Sindicato dos Telefônicos, foi vereador, foi deputado estadual, foi vice-presidente da Assembleia, foi presidente do PT estadual, foi diretor da CUT estadual e nacional. Aí vem um sujeito desse de quinta categoria atacar a honra do Gilberto Palmares e esse pessoal do qual nós temos relações com eles, que diz, tem que unir a esquerda e permite um negócio desse e passam a mão numa questão dessa. O CREA hoje tem um Dalanol lá dentro daquele negócio para atacar o Conselho Regional dos Técnicos de maneira gratuita, entendeu? E a pessoa com um ódio no olho, um ódio na boca, escorrendo sangue pelos cantos, que quer permanentemente atacar o Conselho Regional dos Técnicos. Isso aqui, eu estou focando essa questão porque, a priori, o Conselho Regional dos Técnicos, ele não tem que se envolver na eleição do CREA, porque é um outro conselho, claro. Nós temos que não envolver. Mas a base e muitas pessoas que estão envolvidas na questão do Conselho Regional dos Técnicos estão chegando no seu limite, entendeu? Porque ninguém aguenta ficar numa situação como essa, porque nós já falamos com a presidência do CREA, né? Não é possível que vocês não possam resolver uma questão desse nível, porque os ataques são baixos, são mentirosos, são inaceitáveis os ataques e os vídeos, e ninguém toma providência. Então, quando se passa a mão na cabeça, você está avalizando esses ataques construtivos. E nós precisamos de construir, inclusive, unidade dos conselhos voltados à área da engenharia, porque uma atividade de engenharia gera emprego para engenheiros e gera emprego para técnicos. Então nós precisamos ter unidade da ação, e hoje isso fica um pouco atravancado em virtude do CREA, de maneira atravessada, financiar um assessor especial, financiar porque qual a estrutura que ele está usando?
né? Qual o telefone que ele está usando, qual o e-mail que ele está usando, qual o computador que ele está usando, seguramente, e o tempo dele, que ele teria que estar a serviço do Conselho Regional dos Engenheiros, está ali utilizando esse tempo a mim não, mas a entidade Conselho Regional dos Técnicos. Então isso é uma pedra no sapato dessa relação que as pessoas lá no Clube de Engenharia vieram falar comigo. Precisamos sentar para conversar, para ver. Conversa se faz conversando, evidentemente, mas acima de tudo são gestos concretos que precisa produzir a partir da conversa, e não esse baixo nível desse cidadão que resolve, desde que a nova diretoria tomou posse, ele resolve atacar todos os meses, todos os dias e toda hora, com denúncia falsa, com vídeos escandalosos. E o Sindicato dos Engenheiros, com quem nós também já conversamos, nada fez. O CREA, com quem nós conversamos, nada fez. E, em razão disso, essa unidade que eles buscam aí construir está muito difícil de ser consolidada a partir da ação desse cidadão. Luiz Sérgio, acho que é importante você colocar esse ponto, porque uma coisa que a gente aqui sempre fomenta e abre o diálogo nós defendemos um setor. E aí, assim, tem naturalmente as divergências, até o que levou, por exemplo, a arquitetura a se separar, porque talvez aí o que interessa no CREA, no começo desse área de arquitetura. E lá no final dos anos 2009, início de 2010, separou, virou o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E depois os técnicos também entenderam que o caminho deles profissionais deveria ser de um conselho separado. Então, assim, as divergências elas acontecem, é normal, mas o setor profissional caminha conjunto, né? Você não separa o arquiteto ali da profissão, você não separa o técnico ali da frente de trabalho na solda de um navio, na construção de uma edificação, com o engenheiro, com o arquiteto. Então o profissional está conjunto. E a realidade ela está muito acima do que dos interesses de conselhos, né? E a gente não concorda, a gente acha que assim, a gente respeita as individualidades, mas como o setor caminha conjuntamente, profissionalmente, nós caminhamos aqui também conjunto. Já tivemos aqui ex-presidente do CAU, o Sidney, estamos aqui hoje com você, falando também do setor da área dos técnicos, então a gente não tem essa divergência, né? A gente acha errado esse tipo de compostura, porque isso não agrega. A gente já tem tanta dificuldade, né? Tanta dificuldade para... Estamos falando aqui, não, mas tem uma déficit de trabalho, da necessidade de investimentos e tal. Mas Miguel, tem uma outra contradição enorme, porque se eu presido o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, né, eu vou colocar como assessores assessores que vão defender a engenharia, defender os engenheiros. Isso aí. Engenheiros. Agora, se eu tenho um assessor que é técnico, que quer ser presidente do Conselho Regional dos Técnicos e vive atacando o técnico, qual a razão dele estar ali assessorando o CREA? Só uma justificativa. O CREA, de maneira indireta, fica financiando a oposição ao Conselho Regional dos Técnicos, porque as coisas não batem. Correto. É uma enorme contradição. E gera esse problema institucional, né? Que eu estou falando aqui. Quer dizer, enquanto poderiam estar trabalhando conjuntamente para o desenvolvimento do setor aqui no estado do Rio de Janeiro, está nesse atrito que ninguém ganha. Todo mundo perde. Né? E a mesma coisa eu diria com o sistema, com o setor de arquitetura, por exemplo, e com os outros conselhos. Já trouxemos aqui ex-presidente da OAB, diretor do CREMERGE. Quer dizer, se esses conselhos profissionais conseguissem traçar estratégias conjuntas, a gente estaria discutindo as políticas públicas do nosso estado, interferindo nela de forma assertiva. Quer dizer, tem uma situação que nós não concordamos, que aquilo representa um risco para o desenvolvimento, ou seja, para a sociedade, ou para o desenvolvimento do setor, a gente poderia estar ali, né, batalhando. Agora, infelizmente, foi o que você bem colocou aqui, Luiz Sérgio. Quer dizer, até para a parte fiscal, né, o pessoal não está
convergindo para a própria categoria, né? A alegação que eles fazem, financeiramente muito caro. Como é que é inviável? Tá dizendo dizer o quê? Que o piso salarial isso é inviável? Exatamente. Qual o exemplo que você está dando para a sociedade? Se o próprio CREA não consegue pagar o piso, por que a empresa vai pagar? Maluquice, é isso que eles estão fazendo. Entendeu? Se pudesse, tinha colocado assessor de engenharia lá. Isso se eles não colocarem, hein? Não pode. Não duvida não, hein? Não pode, entendeu? Então, não duvida. Aí a entidade está defendendo a precarização da com própria atividade. Com certeza. É isso aí. Aí fala assim, é só para fazer checklist. Me perdoa, checklist você faz digitalmente. Entendeu? Você não precisa de uma pessoa para fazer isso. Se tiver, não faz sentido você volumar o número de cidadão para fazer checklist. Isso aí teria que estar digitalizando. Sim. Então, é como a gente fala assim, o que o CREA pode ser? O CREA pode ser um instrumento maravilhoso, potencial, né? De desenvolvimento do nosso setor, de fortalecimento, né? De representatividade, de tecnologia, de inovação, mas infelizmente a gente sabe que em muitas situações não vem indo nessa direção e nada, mas o CREA pode ser algo muito positivo, né? Vamos ver, ano de eleição, em breve aí teremos aí eleições dia 17 de novembro, o Cláudio estava aqui, estava comentando também sobre isso. A categoria, infelizmente, ela vota muito pouco, tradicionalmente é na faixa aí de 5% só que vota. Vamos ver se esse ano aí o pessoal que está escutando aqui no podcast, que é engenheiro e tal, se mobiliza, né? E vamos votar mais, né? Vamos nos inteirar, vamos conhecer os projetos e vamos ver se a gente consegue... Aquela coisa, quando você não vota, você está dando a responsabilidade para outra pessoa, né? Mas é também um reflexo da própria situação, como muito bem disse aqui a Micaela, porque o atestado de capacidade técnica, 60 dias, o sujeito não consegue tirar. Não é? Tem um concurso público para fiscal de uma entidade que é para defender a engenharia, está pedindo que seja de ensino médio, nem técnico não precisa ser. Não é? Aí o assessor do presidente quer presidir um outro conselho que é de técnico, né? nem de engenharia, e fica de manhã, de tarde à noite atacando um outro conselho. Então, isso tudo vai criando uma cultura de desestímulo ao profissional de participar da entidade que teria o papel de representá-lo. Perfeito. Sérgio, a gente já ir caminhando assim mais pro nosso encerramento aqui, a gente sabe que até porque depois de muito tempo acaba que a gente pode ficar repetindo, não é? E os assuntos, mas então vamos em frente. Mas eu agradeço muito a oportunidade de aqui batendo um papo. Vai conduzindo aqui. Quando ele fala, vamos conduzindo pro final, tem mais 2 horas de programa ainda. Mas a galera acompanha, por isso você tá de bobeira como o pessoal acompanha. Eles pegam, assistem o episódio todo, depois comentam os detalhes com a gente. Aliás, salve pra galera aí que tem sempre acompanhado a gente. Não sei se o Rodrigo preparou algum salve aí individualizado. Vou até dar uma olhada aqui, uma checada se tem alguma lista. Mas voltando aqui pro nosso ponto, para já ir começar a caminhar agora pro encerramento. Hoje... eu gosto de sempre ser mais esperançoso, Luiz Sérgio. Sempre no sentido... A gente... Você enxerga o copo meio cheio, né? A gente planeja no pessimismo, mas age no otimismo, né? Então, assim, a gente pode planejar pensando nas circunstâncias... Tem que estar preparado para o cenário ruim. Mas a gente age otimistamente. Fico pensando se isso é coisa de engenheiro, pessoal de exatas. Coach? Não. Esse lance de você se preparar pro pior. Mas entendeu? Preparar, né? Não, mas as pessoas não são assim. Não são mesmo. Aí te chamam de pessimista, que você tá preparando. Eu falei, mas a vida não é um kumbaya, ninguém vai ficar... Você se prepara pro pior, mas você age... Se você for agir também pessimista, eu acho uma covardia, porque você fica esperando que o pior vai acontecer. Ele vai acontecer. Aí quando não acontece, ele... que alívio. E quando acontece, ele tem
por isso que eu falo que eu vou covardia. Pra poder chegar e falar assim, eu sabia. Porra, não ferra, meu irmão. O pior aconteceu, vamos lidar com ele. Né? Mas você vai trabalhar pra atingir o melhor. Vamos agir com otimismo. Mas assim, trazendo nesse ponto assim, como é que você enxerga aí os próximos cenários assim para o nosso setor, né? Você falou que estava no evento de lançamento aqui, por exemplo, do Empatec, tem agora aí uma previsão de investimentos aí fortes para o setor de infraestrutura. Se tivesse que dar um recado para que a gente tem um público muito jovem, tá? Ali na faixa de 25 e 35 anos é a maior parte do nosso público, que é o cara que está terminando a faculdade, recém-formado ali e tal. Ele acaba usando também aqui muito para se instruir. Como é que que recado que você daria para esse público aí em relação ao nosso mercado? Principalmente para os jovens, eu diria o seguinte: nós estamos melhor do que estávamos, mas distante ainda de onde queremos chegar. Agora, o importante é que hoje, do ponto de vista da esperança e da expectativa, é que começa a apontar rumos, apontar direções, que esses rumos e essas direções, elas convergem para a nossa expectativa, né? Então, aqui mesmo no Rio de Janeiro, a Universidade da Matemática, toda a parte de informática dos laboratórios que estabelecerão ali o lado, quer dizer, o planejamento de ocupação urbana dessa área importante do Rio de Janeiro, com investimentos públicos, que foi financiamentos da Caixa, financiamento para a compra de bastante ônibus do BRT para facilitar um pouco essa situação caótica que é o chegar e vir para o trabalho. Então, essa situação, ela aponta numa direção de que os esforços começam a se convergir na direção da busca de solução dos nossos problemas estruturais. Isso é positivo. Então, você dá uma visão aí de que o pessoal pode se organizar para estar aí participando desse novo momento, né? Eu, por exemplo, puxo muito para o lado da minha área, né, de saneamento. Eu estou no setor de saneamento já vai fazer 15 anos, um pouco mais do que isso. Eu não vivi um momento tão aquecido do setor de saneamento. Essa é uma boa área hoje. Que está nos escutando, eu costumo falar sobre isso. Acho que a área de informática é outra também, né? A informática, a computação, isso aí já é uma realidade hoje, né? Já tem déficit profissional hoje. Porque não foi estimulado nos últimos anos. Sim. E estourou agora. Pra você ter ideia, cara, você vê, a empresa da minha esposa, ela é super conservadora. E aí, bateu pandemia, todo mundo no home office, eles voltaram híbrido e agora bateram o martelo, volta todo mundo para dentro do escritório. Voltou todo mundo para dentro do escritório. Cara, aí é uma decisão corporativa que eu acho errada, mas aí é uma empresa familiar, apesar de ser uma mega empresa do Brasil, é uma empresa familiar. E aí a dona ia no escritório, que eles reformaram durante a pandemia, gastaram a grana via vazio, falou, não, volta todo mundo para cá. E voltou todo mundo, mas, por exemplo, fizeram uma pequena ressalva. A galera de programação fica em casa, porque senão você não consegue contratar. Já é uma galera que tem super rotatividade, nego pega trabalho de fora, freelance, some, tipo, uma semana, fica postergando as coisas, porque tá ganhando em dólar, em euro, não sei o que lá fora, e fica assim, entendeu? Cara, é o novo marco de trabalho, vai ser esse. Mas você falou de esperança no futuro, não sei se vocês viram, eu acho que a área de transporte e toda a parte de engenharia que vai vir com isso vai sofrer um grande boom agora, tipo, o pessoal gosta de chamar no nosso tempo de vida, né? Que foi essa última descoberta que teve dos materiais supercondutores em temperatura ambiente. O cara falou, cara, se antes o maglev da vida era meio inviável para transporte público, porque você tinha que resfriar em temperaturas muito, muito, muito baixas. Agora, com esse novo
com esse novo material que o pessoal descobriu na China, se eu não me engano, e os pares já estão começando a testar. Tô por fora disso. Eles conseguiram, agora, não sei se é na China, enfim, mas eles descobriram, fizeram uma sintética de materiais que ele fica com características de supercondutor a temperatura ambiente, 25 graus, 26 graus. Interessante, hein? Então isso, o pessoal da ciência fala, cara, que isso vai ser um boom da nosso tempo de vida, porque as coisas vão acontecer muito rápido. Então assim que isso for amplamente divulgado e o pessoal no paper já deu a receita, falou, o material é esse, testem aí porque no meu deu certo. Vão testando, vão fazendo as coisas. Depois que comprovar... E o pessoal, o último que eu vi, acho que de 3 outros pares que fizeram testes, 2 deu certo e 1 não deu. Então as coisas vão começar a caminhar nesse sentido. E aí fala muito também do chip quântico, né? Que vai ser revolucionário. Então, mas justamente isso. O cara falou o seguinte, e se isso for possível, os computadores quânticos já são viáveis. Porque você não precisa mais de nitrogênio líquido abundante para resfriar o negócio. Com esse material subcondutor, você já pode ter os computadores quânticos. E aí dá um salto gigante tecnológico, computacional, a parada vai ficar absurda. A gente ainda vai pegar isso? Vamos, segundo ele falando que já é no nosso tempo de vida, mas enfim, não sei. Vamos lá. Ô Miguel, você está aqui conduzindo, né, esse papo. Agora, aqui no Rio, teve o lançamento do PAC, né, novo Programa de Aceleramento do Crescimento. E foi muito focado que terá um olhar muito especial num processo que está se dando na engenharia, que é um processo de transição para uma engenharia mais ecológica, né, com baixo carbono, uma economia mais sustentável. Então, todo esse viés, com esse olhar ecológico, de baixo carbono, ela também abre janelas e perspectivas muito interessantes para as atividades econômica e profissional a partir dessa nova realidade que o mundo está vivendo. E você colocou uma outra questão, né? Se nós olharmos para a geopolítica do mundo, eu entendo pouco disso, mas dou as minhas opiniões, quer dizer, a briga que está sendo travada hoje entre Estados Unidos e China, no qual Taiwan entra como a cereja do bolo, é exatamente quem vai dominar o mercado internacional dos chips e da tecnologia. Né? Então essa é a briga que está sendo travada. E do ponto de vista desse aspecto da tecnologia, quer dizer, só será possível com investimento tanto na educação como investimentos públicos na área de laboratórios de inovação tecnológica, para que a gente possa também minimamente participar desse processo avançado de tecnologia que o mundo experimentará muito rapidamente. Ele falou em geopolítica mundial, eu lembrei uma coisa que eu sinceramente não vejo muito sendo discutida. Cara, vai precisar de muita mão de obra, de engenheiro, de, enfim, tudo quanto é profissional para reestruturar a Ucrânia. Porque o país está dilacerado, todas as grandes obras de infraestruturas deles estão destruídas, acho que não tem mais nenhum aeroporto, 80% dos prédios vieram abaixo. E vai ter que ser um esforço absurdo mundialmente para reconstruir o país. Vai ser um esforço coletivo. Olha só, isso é uma coisa que ainda está em andamento. Sim, ainda está. Até saber o tamanho da extensão disso, até lá, não tendo bomba atômica, eu já estou até aqui, porque eu tenho uma visão. Agora entrou o Miguel pessimista. Mas porque a minha análise de cenário não é positiva sobre isso aí, entendeu? Não, mas o que, Miguel, só focando aqui, porque existe a guerra declarada e a guerra não declarada. Né? A guerra não declarada hoje entre Estados Unidos e China
pelo domínio do comércio mundial de chips e de alta tecnologia. Essa é a grande guerra que está em curso. Deu para ver aquela cidadã chinesa que foi presa, que era de uma empresa de tecnologia. Então, agora o Biden está bloqueando que as empresas não possam investir, ter relação com a China na área de tecnologia. A Apple saiu da China, está indo para a Índia. Várias empresas de tecnologia estão saindo da China, da Fabril, e estão indo para a Índia. A Índia proibiu o TikTok, por exemplo. Ah, é? Nossa, tem isso aí. Não, por que proibiu o TikTok? Porque o TikTok é chinês. É chinês. Ah, tá. Olha, esse papo é longo, vai ser outro podcast. Eu pensei, gosto, hein? Pensei que lá fosse proibido de fazer dancinha. Mas aí vocês vão ver o Miguel pessimista. Não, mas Miguel, só... conjuntura internacional, mas o Miguel é sempre péssimo. Até sendo muito claro, eu não me atreveria a fazer um debate sobre conjuntura internacional. Eu apenas dei algumas informações. Uma opinião, né, a meu ver, e os entendidos podem discordar ou me convencer do contrário, mas a grande guerra que está sendo travada, na minha visão, é a guerra pelo controle da tecnologia, porque isso tem a ver muito com a política de guerra. Né? Os mísseis precisam de chips. O míssil supersônico, que é a grande guerra também disputada entre Rússia e Estados Unidos, em relação de que a Rússia já tem, os Estados Unidos seguramente terá pelo investimento que possui, depende dos chips, da alta tecnologia, e essa é a grande guerra que está sendo travada de maneira muito violenta nos bastidores do mundo hoje. E nós vivemos nesse mundo, né? E não tem plano B, né? Só tem esse mundo aqui. Marte não é viável. Se viabiliza outro, não tem plano B. Mas, deixa eu dar os salves aqui, que o Rodrigo fez o dever de casa dele e mandou os salves aqui. E o pessoal curte, sabia, Luiz Sérgio? O pessoal vai lá, curte, compartilha. Então você aí, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok. A gente manda aí o salve para vocês. Aqui, engenheiro eletricista Marcos Vinícius Bolsas de Niterói. Valeu, obrigado, Marcos, tamo junto. O engenheiro Evandro Abreu também. Muito obrigado, Evandro, por estar sempre acompanhando a gente, curtindo a gente aí nas redes sociais. O engenheiro civil Miro Rezende. É isso, né? Ou é Miro de Rezende? Engenheiro civil Miro de Rezende. Ele está aqui, no estado todo. Estado não. No país todo. País não. No mundo todo, porque tem gente assistindo a gente de tudo que é canto no mundo. A gente vê lá pelos até na Ucrânia. Né? A Ucrânia eu não sei, mas na Rússia tem. Na Rússia tem. Né? O engenheiro mecânico Alan Daher, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quase outro planeta também. Aí. Não, tamo junto, meu amigo. Valeu, Alan. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Zona Oeste também, sempre com a gente, querida aí. Engenheiro Leandro Honorato, de Rio Bonito. Muito bem. Estado todo, né? Outra aqui da Zona Oeste também. O engenheiro Ricardo Rodrigues, de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Ricardo. Tamo junto. O engenheiro Arthur, de Engenho Novo. E, por fim, mas não menos importante, também o engenheiro Humberto Paladino, de Engenho de Dentro, aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Não deixem de acompanhar, seguir, compartilhar. Nós fazemos esse conteúdo para vocês. Então, essa resposta de vocês é fundamental para que a gente possa estar sempre trazendo aqui personalidades, pessoas tão importantes e relevantes para o nosso setor, discutindo aqui temas que sempre pode ser assim, de uma forma mais descontraída, mais de entretenimento, mas com muita qualidade e profundidade. Minha querida Micaela. Considerações finais? Suas redes sociais, para a gente poder começar a caminhar aqui pro Eu queria falar um pouquinho antes de falar as minhas redes sociais, por favor. Porque vocês tocaram num assunto que eu acho que é muito interessante. Você falou, você também, sobre o que o nosso setor pode ser, o que a engenharia pode ser e da importância do setor como um todo. E também foi uma pergunta que você fez para o Luiz Sérgio, que foi sobre o pessoal está saindo da faculdade, qual é o cenário que ele vai encontrar
E quais são as perspectivas, as expectativas, onde a gente quer chegar com a engenharia. E isso não é uma luta que vai demorar um pouquinho para a gente conseguir chegar onde são os nossos objetivos. Então, é uma luta que tem que ser passada de bastão em bastão, você passando para os novos profissionais, para que eles possam passar adiante daqui a algum tempo. Então, assim, temos muitos objetivos, grandes expectativas, mas isso é um esforço coletivo, é uma soma de fatores para que a engenharia possa ser tudo o que ela merece ser. Então, por exemplo, também falamos sobre o INPA. Eu queria muito voltar a ver as crianças falando que querem ser engenheiras, querem ser engenheiros. O próprio conselho deveria ter uma atuação nessa direção. Exatamente, porque as crianças agora elas querem ser youtubers, TikTok, influencer digital. Você não escuta mais, a médico você escuta, mas ouvir criança falando que quer ser engenheiro, quer trabalhar com obra, isso é muito difícil. E isso é um esforço também, assim, coletivo de vários setores diferentes, várias áreas diferentes. Então, por exemplo, quando eu era estudante, eu já gostava, assim, da parte de matemática, de física, da área de exatas, mas o INPA, eu tive uma bolsa do INPA para estudar matemática. Eu fiquei 1 ano recebendo uma bolsa para estudar matemática. E ali eu me apaixonei. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Legal, então, né? assim, é uma experiência que você... De vida. Exato, e isso é um incentivo. Então, assim, política pública, o próprio setor de engenharia precisa pensar em políticas para trazer novos engenheiros daqui a algum tempo. Porque a engenharia vai ser sempre necessária para desenvolvimento social, para desenvolvimento de uma sociedade. Então, você precisa pensar no futuro, para não acontecer o que aconteceu com o caso da informática. Tem mercado, mas não tem pessoas para trabalhar no mercado. Então, a engenharia ela precisa estar pensando nisso, que vai precisar de gente no futuro. Isso é importante. Então, eu queria falar isso agora no final. Isso já aconteceu. Não, esse exemplo que você falou aconteceu e não tem tanto tempo assim. Quando eu estava me formando, o pessoal falava muito, não, tem um boom de engenharia, tá faltando gente no mercado. Sendo que naquela época, a informação tá precisando de engenheiro. Não tá precisando de engenheiro recém-formado. Tá precisando de engenheiro, daquele engenheiro que era para ter sido formado na década perdida dos anos 80. O cara tá lá nas cabeças, como diretor, planejando todo aquele boom de infraestrutura que a gente estava vivendo naquela época. Isso em 2010, 2012. Entendeu? A gente já passou por esse ato e vai passar de novo. É cíclico. Exatamente. Se a gente pegar a história, ela se repete. E ela vai se repetir, e a gente precisa estar preparado nisso, a gente precisa planejar isso. Agora, a sua fala foi muito importante, você inclusive cita, né? Eu recebi uma bolsa, cursei durante mais de um ano. Foi 1 ano. Um ano, matemática, e me convenci que era aquilo mesmo que eu queria. Então, um dos papéis fundamentais do poder público é propiciar a oportunidade. O poder público tem que ser uma porta que se abre, não uma porta que se fecha. Exatamente. Principalmente para a juventude. Então, o Instituto de Matemática Aplicada aqui, que foi anunciado, vai vir estudantes que forem bem classificados da Olimpíada de Matemática. Então, a bolsa foi exatamente por isso. Eu ganhei uma medalha e aí você podia solicitar a bolsa. Isso é um incentivo a mais. Sim. Um incentivo a mais ao jovem para estudar. Quer dizer, então isso com certeza. Eu dou um exemplo do meu filho. Meu filho tem 7 anos, ele estuda na escola municipal. E isso o município ele faz muito bem. Eu acho que você tem que dar o exemplo e fornecer aí os instrumentos. Na escola do meu filho agora, no final de agosto, vai ser inaugurado o JET. Agora, me pergunte qual é o nome da sigla. Eu só sei que o T é de tecnológico. O que tem nesse espaço? Tem uma impressora 3D dentro da escola agora. Legal, hein? Pô, isso para você fomentar a imaginação da criança. A curiosidade. É fundamental. E eles têm uns botões do aluno que não falta, ele ganha um botão de sei lá, cada semestre, bimestre, uma coisa assim. E eles vão moldar e fabricar na impressora 3D agora o botão, ao invés de comprar pronto. Entendeu? E é isso que você fomenta essa curiosidade. Para ele tentar ser, enfim, vai ser o que quiser ser, mas
tá ali, você tá botando alguma sementinha. Você só sabe que quer ser algo quando você conhece aquilo ali. Quando você experimenta, então, exatamente. Como saber o que você quer se você não sabe? Perfeito. É porque fica muito isso, né? Vai acabar o que os engenheiros vão ficar passando de família em família, porque eles veem um pai engenheiro e sabe que existe aquele caminho. E não pode ser assim. Né? Exatamente. Exato. Micaela, suas redes sociais. Sim, não falei as redes, né? Minhas redes sociais são todas Micaela Paixão, Micaela com CK e um L só, sem Y. A única gracinha que tem no nome é o CK. Já tem, né? Já tem, né? Mas é isso. Meu caro Bruno Galdino, suas considerações finais, suas redes sociais. Então, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse papo. É quase que uma terapia, a gente vem aqui, desabafa, tudo que tá engasgado. O Sérgio também usou aqui. Desabafou. Também deu uma desabafada, não foi não, Sérgio? Economiza um dinheiro de terapia que é caro, mano. E tá tudo bem, mas é isso aí. A vida é assim. Mas, cara, a gente tava conversando, a gente sempre conversa, a gente sempre acaba sempre batendo nas mesmas teclas, que a gente sempre volta na parte da nossa profissão, né? E o quão a gente é sozinho nessa luta. Sozinho que eu digo, a gente não tem entidades que tá ali para nos apoiar. E aí, Miguel, aproveitando a sua fala que eu acho que é importante, cara, esse ano é um ano de eleição. Então, pessoal, tem que votar, cara, não adianta. Quando você não vota, você vota para a eleição de presidente, de vereador, porque você é obrigado. E mesmo assim, quando você não deixa de votar, você está dando o teu voto praticamente para outra pessoa que vota. O voto da outra pessoa vai valer muito mais do que o seu. E não necessariamente você está deixando a outra pessoa decidir por você. E vai impactar diretamente na sua vida. E vai te impactar exatamente, diretamente. Então, cara, a gente tem uma oportunidade esse ano, então a gente está falando de coisa de curto prazo, de tentar mudar as nossas perspectivas. E, cara, a gente está falando do básico. Foi o que eu te falei, a gente está falando aqui de inteligência artificial, a gente fala de metaverso, eu falei aqui do negócio de supercondutores, computador quântico, e o nosso CREA não tem um site que funciona direito. Responsivo pelo celular. Pelo amor de Deus, a gente tá falando do básico do básico. A gente tá pedindo muito. A gente tá pedindo o básico. O que o cara fala, mas já tem site. Fala, não, meu Deus. Porra, cadê o aplicativo? Gente, a engenharia é pra ser vanguarda. Não é em tempo possível. Real. Pô, pelo amor de Deus. O CREA e o saneamento precisam entrar no século XXI. Pois é. Começar a fazer a automação, né? O Cláudio, quando esteve aqui, falou que abria comporta na mão ainda, às vezes tem uns lugares que... o saneamento precisa chegar nas pessoas, né? O principal é isso, né? Então, gente, fica esse apelo. A gente precisa muito de que as pessoas votem, entendeu? A eleição tá aí em novembro, né, Miguel? A eleição é em novembro. Dia 17 de novembro vai ser pela primeira vez online, Bruno. Então, gente, pelo amor de Deus, a última eleição de conselheiro eu votei e chegou o e-mail... Pra mim, durou 20 segundos pra votar, porque aí o site funciona. Aí ele funciona rapidinho. Que bom, né? Pelo menos isso ele funciona, né? Às vezes não funciona. Aí era pior. Entendeu? Aí fica difícil. Mas, gente, tem que votar, tem que participar. Se você não participar, se você não se ajudar a montar um conselho que você queira, quem é que vai fazer por você? Ninguém. Porque nesse caso nem a sua mãe pode te ajudar, que a gente fala isso, né? Que ninguém gosta de você, mas pelo menos sua mãe gosta. Nesse caso, filho... Só se ela for engenheira também. Né? E votar, né? Se ela for engenheira e não votar, continua do mesmo jeito. Então, gente, fica aí essa dica, não dizer nem apelo, né? Vamos ser mais otimista, né? Apelo é mais pessimista. Fica essa dica, gente. Tem que votar, tem que exercer o seu direito, senão você só está pagando anuidade à toa e não é uma anuidade barata. A gente está pagando aí R$600 por ano de anuidade. A gente tem que ser mais ativo. Não dá para deixar isso na mão das outras pessoas. Então, fica aí. Minhas redes sociais é brunogaldino.eng. É muito engraçado. Você deve sofrer isso também bastante, Miguel, que você está aqui direto. De vez em quando pipoca... No Instagram, gente adicionando que você não sabe quem é a patroa, que fica doida, né? A patroa fica controlando seu Instagram? Não, ela não controla, mas de vez em quando... Isso é uma paixão. Mas de vez em quando pipoca, acende o celular e fala, o que é isso aí? Tá falando com quem? Tá bom, é isso. Quando a gente não deve, a gente fica de boa, a gente tá tranquilo. Cara, eu confesso que eu não acompanho.
Meu Instagram é aberto, meu celular também, óbvio, mas não é isso. Meu Instagram é aberto, tem uma galera que acompanha. Faz mais ou menos uns 3 meses que a gente fez isso, né, Rodrigo? Gabriel, mais de 1.000 pessoas passaram a seguir lá, engenheiros aqui do Rio de Janeiro. Salve para todos vocês. Muito obrigado. Muitas vezes eu não consigo responder tudo. Não, muito legal você receber esse feedback. É muito bom receber esse feedback. Significa que a gente está fazendo um bom trabalho. Um bom trabalho, exatamente. Isso aí. É uma terapia pra gente, mas não deixa de ser entretenimento para as outras pessoas. Não, mas eu acho que é isso. Se não tiver essa sinergia, não vai pra frente. Mas é isso, pessoal. Meu caro Luiz Sérgio, primeiro assim, muito obrigado por você ter topado vir aqui. Eu acho que a gente conseguiu aqui fazer um debate sobre pontos que têm relevância no nosso setor. Fizemos uma conversa aqui bacana sobre perspectivas, né, não, Micaela? Exato. E tenho certeza que daqui a um ano, de repente a gente volta aqui e vamos poder falar sobre avanços realidade, que hoje a gente não enxerga, mas que de repente já possam estar acontecendo, né? E eu acho que a gente tem que ter sempre esse espírito otimista, Luiz Sérgio, de que as coisas vão avançar, a gente se planeja pessimista, não tem problema, mas que as coisas vão avançar, que vão dar certo, que o nosso setor se recupera, que as nossas instituições podem e devem funcionar de forma adequada, né? Você é um guerreiro aí, é um representante da nossa sociedade, já doou muito para o setor público aí por muito tempo, né? E eu tenho certeza que ainda tem muito para doar. Né? Muito obrigado por você ter topado vir aqui. Fica à vontade aí também para fazer suas considerações finais. Se quiser divulgar suas redes sociais também, tem uma galera que começa a acompanhar aí. Que acompanha a gente sempre quer. Não sei se você é adepto aí do Instagram, do LinkedIn, do Facebook, do TikTok. TikTok, Luiz Sérgio, já tem? Não. Não? Deveria. Eu comecei aqui falando, pô, Miguel, você me convidou, eu vim, porque quando tinha mandato, né, era convidado para tudo, depois sem mandato a gente não é convidado para nada, então agradecendo aqui o convite. Mas também gostei do papo aqui, agradecer a você, a Micaela, o Bruno, né? Nesse momento as minhas redes estão meio que desativadas, né? Desativadas. Pode ser que daqui a pouco a gente ative de novo, né? É bom. Agora, se essa conversa toda, pelo menos o resultado dela puder despertar o interesse do profissional da engenharia a refletir um pouco sobre o que nós aqui conversamos, eu acho que já terá sido um passo importante, não é? Porque o que não pode é as pessoas ficarem acomodadas como se não fosse com ela. Elas precisam ter um despertar, que é preciso que ela efetivamente participe de um processo em todos os canais possíveis para mudar a realidade que nós nos encontramos, né? O Conselho Regional, o CREA, é um desses canais, mas o sindicato que nós falamos aqui dos engenheiros é um outro canal, o Clube de Engenharia que nós estamos aqui é um outro canal, ou seja, os engenheiros precisam participar efetivamente dos instrumentos que estão disponíveis diante dele para eles mudarem a realidade. O que não pode é um conselho querer atacar o outro conselho, como vem ocorrendo hoje na figura de um assessor do presidente do CREA. Isso é inaceitável, mas isso é um problema que eu acredito que rapidamente será superado. O importante aqui é que há esse despertar para as novas realidades que se defrontam diante de nós. Se o resultado disso for essa esperança renascendo no coração, dentro de cada um dos que estão nos acompanhando, isso será já um passo significativo e importante. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Luiz Sérgio. E aqui nós encerramos mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. O Inova Rio que está aí no YouTube, está no Spotify, no Deezer, está nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Não deixe de acompanhar a gente, curtir,
Muito obrigado. Esse episódio que foi oferecido pelo Clube Empreendedor, pelo Diário do Rio e pela Abis Rio. Até a próxima.